A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós vamos continuar aqui hoje o estudo do livro de Ezequiel. Hoje é o capítulo 25, de 17 versículos aqui. Oh, maravilha! Fala assim, profecia contra Amon. Quem era Amon, irmãos? Amon, como os moabitas, eram primos de Israel de primeiro grau, por causa da filha de Ló. Então a gente vai ver aqui Deus usando a vida do profeta Ezequiel, no capítulo 25, para falar essa profecia aqui. Vamos ver. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: porquanto tu disseste, contra o meu santuário, quando fui profanado, contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro. Oh, irmãos, aqui Deus usando Ezequiel para falar para os amonitas o que tinha acontecido com Israel. Tem mais coisa aqui, a gente vai vendo aqui, ó. 4. Porque eis que entregarei em possessão aos do Oriente, e em ti estabelecerão os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, beberão o teu leite. 5. Farei derrabar uma estrebaria, e de camelos, e dos filhos de Amon, um curral de ovelhas. Então sabereis que eu sou o Senhor. 6. Porque assim diz o Senhor Jeová: porquanto bateste palmas, sapateastes, e com todo o desprezo do teu coração te alegrastes dentre a terra de Israel. 7. Porventura, eis que eu tenho estendido a minha mão sobre ti, te darei por despojo as nações, e te arrancarei dentre os povos, destruirei dentre as terras, acabarei todo contigo, então saberás que eu sou o Senhor. Irmãos, o povo de Amon, que era primo de Israel, mas era que era inimigo, irmãos, deu risada, zombou, escarneceu do cativeiro do povo de Israel. Mas você vai falar assim, pastor, nós estamos vendo aí no canal, estamos lendo no livro de Ezequiel, que o povo de Israel procurou, quis ficar no erro, quis praticar o erro. Sim, eles procuraram, mas irmãos, Deus, o Senhor, Ele estava aqui usando a Babilônia como uma vara de quê? De repreensão, para corrigir o povo de Israel. E não era para os amonitas nem ninguém, irmãos, dar risada. E Deus não se agradou disso, irmãos. E Deus ia tratar com eles aqui, numa mesma medida, para eles aprenderem, irmãos, a não dar risada. Isso serve para nós hoje, irmãos. Tem um provérbio, um livro de provérbio, que agora me falta agora a memória, o capítulo e o versículo, que fala assim, quando alguém, pode ser um inimigo nosso, alguém cair, irmãos, nós que servimos a Cristo, não é para a gente dar risada, porque isso é errado. Irmãos, Deus nos chamou, aleluia, para a gente ser abençoador, restaurar, ajudar a pessoa, não rir dela. Então o Senhor fala isso no livro de Provérbios para nós. E o povo de Amon aqui, irmãos, foi penalizado por Deus por ter rido da desgraça, vamos dizer assim, o mal que estava sobre Israel, mesmo o mal que veio da parte de Deus para os corrigir. Muito sério isso hoje, igreja. O versículo do 8 ao 14 tem assim, profecia contra Moabe, né? Falamos agora há pouco, né? Os dois irmãos, vamos dizer assim, de sangue, da filha de Ló. 8. Assim diz o Senhor Jeová: porquanto dizem a Moabe, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe, desde as suas cidades da fronteira e a glória da terra. Bet-Jesimote, Baal, Meon e Kiriataim, e os do Oriente, contra os filhos de Amon. O entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. 11. Também executarei juízos sobre Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Vamos ler até o 14, para a gente entender o que está falando aqui. Perdão.
Vamos parar aqui no 14. O próximo agora já é profecia contra Edom. Irmãos, as nações estavam vendo a ruína, a queda de Israel. Israel, irmãos, era uma representação que Deus assim queria que eles fossem, do próprio Deus na vida deles, mas nas ações, nas atitudes, nas obras, na maneira de ser deles, de se portar, em tudo, mas para ele ser o exemplo. Você lê lá em Pedro capítulo 2, fala que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, sacerdócio santo, real, povo zeloso de boas obras. É o que Deus tem. Ele não tinha, ele tem esse plano para Israel, irmãos. Então Israel não foi assim. E quando Israel padecia, Israel sofria, irmãos, as nações riam, zombavam, queriam tirar proveito, mas aos olhos de chama de fogo do Senhor, nada passa, irmãos. O povo de Moabe aqui ia ser penalizado, irmãos, castigado por não só dar risada, mas por querer ainda ver mais a queda, a ruína de Israel por inteiro. E Deus sabe o que se passa aqui no coração, ele esquadrinha, irmãos. E esse povo aqui de Moabe, que era parente direto de Israel, primos, vamos dizer assim, que era, se a gente for pensar assim hoje, no natural, nós tínhamos que ajudar eles, mas não. Estavam contra, primeiramente, Deus e contra eles, e Deus ia os punir. O próximo aqui é a profecia contra Edom, do versículo 12 ao 14. Assim diz o Senhor Jeová: porquanto Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: também estenderei a minha mão sobre Edom, arrancarei dela homens, animais, e as tornarei em deserto, desde Temã até Dedã, cairão a espada. 14. Exercerei minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel. Então farão em Edom segundo a minha ira, segundo o meu furor, e conhecerão minha vingança, diz o Senhor Jeová. Aqui, irmãos, você vê que é algo interessante, ó. Farei vingança pela mão do meu povo Israel. Você fala assim, meu povo estava cativo. Sim. Essa profecia aqui contra Edom, irmãos, ia acontecer. Aleluia, louvado seja Deus. Quando o remanescente, uma outra palavra que a gente já leu aqui na Bíblia, gravou aí no canal para a glória de Deus, voltasse para o Senhor, irmãos. Deus ia usar esse povo que estava na presença dele para exercer essa vingança contra Edom. Ah, irmão, você fala de Edom, lembra de Esaú. Esaú era irmão de quem, irmãos? De Jacó. Olha, irmãos, todos parentes próximos ali e lutando contra. Isso acontece nos dias de hoje? Demais, irmãos. Mas firmamos a nossa fé no Senhor Jesus. Que Ele é conosco e nos dará vitória. Aleluia. Aqui do versículo 15 ao 17, fala-se profecia contra os filisteus. Assim diz o Senhor Jeová: porquanto os filisteus se houveram vingativamente, executaram vingança com desprezo de coração para destruírem com perpétua inimizade. Porquanto assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, arrancarei os queneteus e destruirei o restante da costa do mar. 17. Executarei sobre eles grandes vinganças, com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Irmão, quantas vezes na Bíblia você lê, nós lemos, irmãos, os filisteus contra o povo de Israel, os filisteus sendo pé de tropeço, os filisteus vendo o erro de Israel e se aproveitando. Irmãos, Deus, aleluia, a palavra dele fala lá em Jeremias 1,19, pelejarão contra vós, mas não prevalecerão. Irmãos, os adversários, hoje o inimigo da nossa alma, que usa as pessoas para nos afrontar, para querer nos amedrontar, para querer vir contra nós quando fazemos a obra do Senhor, não vão prevalecer, irmãos. Deus está prometendo na sua palavra. Pelejarão, mas não prevalecerão, porque nós servimos o leão da tribo de Judá, o general poderoso, que vence todas as batalhas. Ele está conosco. E a Bíblia ainda fala em Romanos: minha é a vingança, assim diz o Senhor. Fique em paz, meu querido. Entregue tudo na mão de Deus. Deixe Ele pelejar por você. Amém? Hoje Ezequiel 25, encerrado para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Meus queridos, ajude a gente no canal aí, deixando um joinha, orando.
compartilhando esse link para a gente alcance almas para o reino dos céus. A paz do Senhor Jesus.